Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu estava aqui agora há pouco atualizando meus status aqui. Eu estava enviando subindo uma imagem, enviando uma mensagem, porque eu sou desses. Eu passo muito tempo na internet e eu sou uma pessoa do século XXI. Eu me considero não um nativo digital, mas eu sou amigo de quem é. Certo? E estou aqui para esta aula de língua portuguesa, aula maravilhosa. Fique acompanhando a nossa aula, porque hoje falaremos de currículo. Então, vá até o material do terceiro bimestre, currículo do terceiro bimestre, que faremos uma ponte ao longo desse mês, nesse comecinho de quarto bimestre, faremos uma ponte para entrar no Aprender Sempre em algumas semanas. Aulas inéditas, maravilhosas, conteúdo excepcional. E ela está aqui comigo para participar de maneira ativa comigo desta aula maravilhosa, a professora Tayana. Olá, professor Mauro, alunos, estudantes, professores, mandem a participação de vocês aqui no chat, que eu estou para acompanhar também, aprender muito com vocês, como o professor Mauro falou. Estamos trabalhando currículo. E o tema dessa aula é bem interessante, assim, viu, professor Mauro? Existe vida fora da internet, né? Então, será que existe vida fora da internet? Então, será que existe vida fora do centro de mídia? Existe vida sim. Aplicativo? A gente estava aqui pelo aplicativo. Professor, enquanto eu vou atualizando meu status aqui, vou passando esse filtro aqui no Instagram. Por favor, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, vamos aos objetivos da aula. Discutir as relações humanas dentro e fora do mundo virtual a partir da utilização das redes sociais. Gente, esta aula é maravilhosa, ela vai numa sequência de aulas espetacular, não percam, vamos falar de fake news, vamos ter convidados nas próximas aulas, tem uma aula chamada Portuguese Class, assim mesmo, em English, maravilhoso. Então assim, acompanhe, vai ser sensacional, não perca, é uma sequência de desenrolar maravilhosas. Então, vocês da primeira série serão contemplados. Olha só, e vamos começar a nossa aula, estou embolando tudo hoje, estou empolgado. Vamos começar a nossa aula com uma pergunta na tela, olha só a pergunta. Pergunta bem simples, direta. Quanto tempo você costuma passar utilizando a internet? Eu quero em minutos, em hora, em dias. Quanto tempo durante o dia? Ao longo do dia, quanto tempo você passa usando a internet? 1 minuto, já voltamos. E temos aí a participação de várias escolas com a gente, né? Escola Roberto Marinho, a Escola Coronel Queiroz também, aí de Taubaté. E o pessoal respondendo aqui, umas 2 horas, muito tempo, umas 4 horas. A Daniele, prazer de participar com a gente, a aluna falando direto aqui com a gente, umas 4 horas. O pessoal está em volta de 4 horas. 4 horas, vou falar. Acho que eu fico mais que isso. Mais que isso, mais 4. Ah, sim. Bom, a gente o trabalha. Dia todo. O dia todo. Tamo junto, amigo. Então, é nós. Tamo junto. Nós, tá ligado? Então, assim, de maneira séria. Eu acho que hoje tem uma diferença. Antes, eu sou uma pessoa que viveu os anos 90, o advento da internet, aquela coisa toda. A gente entrava na internet, né? Antigamente, aquele pagar um pulso. Entrava meia-noite, 6 da manhã, virava a noite na internet para pagar um pulso apenas. Caía o MSN, aquela coisa toda. Então, né, a gente entrava. Hoje, na verdade, a gente desliga a internet. Por isso a pergunta, existe vida fora da internet? E esse debate vai permear várias aulas e a sua vida, por favor. E tem uma coisa que a internet trouxe, isso no começo dos anos 2000, lá para 2004, no Brasil 2005, que são as redes sociais.
e ela toma muito tempo da nossa utilização da internet. Então, após quando eu perguntei para vocês sobre o tempo que você passa na internet, a professora Tayana, aqui a gente fala que passa muito tempo, mas passa porque trabalhando, pegando material, pesquisando. É o nosso trabalho para poder trazer uma aula legal para vocês. Só que quando a gente fala de hoje e ficar na internet, quase que é sinônimo de utilização de redes sociais. Aí o debate é outro, né? Eu sei que a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, tá? Mas eu queria fazer uma pesquisa muito rápida e dinâmica com vocês. Eu não falei nenhuma rede social aqui neste momento, eu falei antes, agora há pouco. Mas eu quero saber de vocês em um minutinho para dar sequência para essa aula, para ficar bem legal. Qual é a sua rede social favorita? Pode falar, a gente vai repetir esse nome aqui, eu não sei. Se não vierem censura, a gente fala. Qual é a sua rede social favorita? Um minuto, já voltamos. E o pessoal me fazendo rir muito aqui, porque uma das colocações foi o chat da aula de CMSP Língua Portuguesa. Realmente o chat virou uma rede social, principalmente naquele período de pandemia que fechou tudo e os alunos ficavam ali, né, todos falando ao mesmo tempo, virou um grande chat, uma grande rede social. Aqui eu estava conversando com o Mauro, que eu acabo usando mais o WhatsApp, o verdinho. Né? Eu sou meio cringe, uso muito Face ainda. Mais do que o Instagram, apesar da gente ter a nossa linda rede Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_N, mas na minha vida pessoal eu uso muito Face ainda, mano. Eu gosto bastante. Para postar, eu tô postando um pouquinho menos. Eu já postei muito. Nossa, fui um postador alucinado. Eu gostava de colocar muita coisa. Tudo que você pensava. Nossa, avaliava, nossa, piscar qualquer passeiozinho. Porque passeava para um lugar e tinha alguém que falou para mim: olha, se você não postou é porque não aconteceu. E eu vivia isso. Hoje não ligo mais tanto. Talvez por trabalhar muito aqui com rede social, trabalhar no centro de mídias, né? Isso perdeu um pouco dessa força em mim. Mas a professora falou algo verdadeiro. O Facebook é um dos mais antigos. Tinha o Orkut antigamente, né? O Facebook ocupou esse espaço. Mas está lá, firme e forte, né? O WhatsApp. Semana passada aconteceu aquele problema de cair as redes sociais. Nossa, foi um acontecimento mundial. Teve gente que reviu os parentes, reviu a mãe que estava na cozinha. Oi, mãe, há quanto tempo? O pai que estava lá arrumando as coisas, e aí, gente, se reencontraram. Então, é isso, os nomes Facebook, Instagram, Twitter, é o que aparecem geralmente, né? WhatsApp. Aí, mas se quiserem conversar com a gente no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_N, manda uma mensagem lá pra gente no direct que a gente conversa com vocês, tá? Professora Tayana, eu vou até chegar um pouquinho mais próximo agora para falar com você, fazer uma pergunta bem bacana. Está na tela, mas é para ti, né? Para você. Vocês podem responder também, mas é para a professora Tayana conversar comigo. Tá. É possível viver uma vida social plena em nossa época sem utilizar as redes sociais? Apesar, eu tenho redes sociais, eu acredito que sim. Eu conheço pessoas que não têm rede social, né? E vivem plenamente. É possível se comunicar hoje, conversar, ter tudo isso que a gente tem de modernidade, ter contato com amigos, viver a experiência do século XXI sem redes sociais? Eu acredito que sim, não porque eu viva, eu não sou, né, não tenho lugar de fala, mas eu conheço pessoas que vivem muito bem e não têm redes sociais por uma escolha. Eu não vou concordar tanto, aí a gente vai no debate. A professora pensa que sim, é possível. Tô falando aqui, difícil, mas não impossível, o professor Júlio falando, sim, é possível, mas alguns acessos ficam restritos. É o que eu falo, não tenho lugar de fala, mas conheço pessoas
bem próximas, Olha, que viviam muito bem. Eu gosto do debate, eu vou jogar o debate para bem. vocês. Eu acho assim, ó que bacana, pensar, olha, nem eu tô certo, nem a professora tá certa. Ou ela tá certa e eu também tô certo, não sei. A ideia que é essa. Eu acho que a experiência do século XIX, lá os 1800, era você descobrir as ferrovias, né, e andar nas ferrovias. Tinha quem não andava e tinha quem andava. Então, eu tinha duas experiências, dos que não andavam e dos que andavam. No século XXI, eu acho que a experiência do nosso século passa por você viver, experimentar as redes sociais, ter relações e aprender a conviver dessa forma, da melhor maneira possível. Porém, há quem discorde, por favor, Deixa eu professora. comentar aqui o Daniel falando, muitas vezes eu deletei, voltei, deletei, voltei. Então as pessoas às vezes tentam viver e acabam voltando, né? Agora para você, em 30 segundos, responda para nós na tela. Você já ouviu falar em modernidade líquida? Você já ouviu falar em modernidade líquida? Sim, não. O que é isso? 30 segundos, já voltamos. E vamos aí, professor Mauro. Não, sim, não. O que é isso? Aí alguém responde, a fluidez da vida digital. Então, gente, olha, eu vou tentar... na verdade, quando fala de modernidade líquida, é quase que um assunto do senso comum hoje em dia, mas é um assunto mais voltado para as áreas de ciências sociais, né? Um sociólogo, a professora Fabiana, o professor Tiago, a professora Jennifer explicam isso muito melhor do que eu. Mas eu consigo explicar com exemplos. Por exemplo, imagina um relacionamento da minha avó. A minha avó, ela sabia quando nasceu como seria a vida dela e foi tal qual a maneira como ela pensou. Ela conheceu o marido dela, ela casou, teve filhos, ele morreu, ela morreu e viveram felizes. Ou tristes, não sei, acredito, pelo que eu vi, foram felizes. A minha mãe já se divorciou do meu pai. Eu já não sei, meu filho já não sei. Porque o que era sólido antigamente, aquilo que era fixo, aquilo que era certeza no século XXI já não é tão certeza. Por exemplo, eu vou falar do meu avô novamente, dando experiências pessoais, porque aí não comprometo ninguém, né? O meu avô, ele ganhou a máquina de costura do pai dele e virou alfaiate com 13 anos de idade. Isso é verdade, tá lá na história do meu avô. Ele foi alfaiate. E aí, quando chegou com uma certa idade, ele não conseguia mais, o olho dele estava complicado, ele pegou, aposentou a máquina de costura e se aposentou. Ele foi alfaiate durante uns 60 anos da vida dele. Então, isso era algo sólido, era a certeza que ele ia trabalhar até se aposentar num emprego único. O que é a modernidade líquida, na minha maneira grosseira de explicar? É isto. Hoje eu estou aqui trabalhando com vocês, mas até 2, 3 anos atrás eu estava numa escola e nem sabia o que era a internet com centro de mídias. Daqui a 5, 6 anos eu não sei. As relações humanas, as relações de trabalho, as relações de convívio, elas estão se modificando. Não estão piores ou melhores, não é um julgamento de valor. Elas estão líquidas, elas estão moldáveis, são diferentes. Eu tenho uma percepção, não sei se é correto, professor, porque como você bem disse, a gente não é especialista na área, mas eu já ouvi comentários que seria mais ou menos assim, você está num restaurante, almoçando com o crush, mas já está olhando para outra pessoa ao mesmo tempo. É que eu não quis ir tão longe, mas por aí também. Mas é que aí a molecada longe. Né, é verdade. Por exemplo, a ideia. Um beijo na boca era um contrato para o resto da vida. Isso quando eu falo de 1930, 40, 50, 60. Aí quando vai de 2021, um beijo na boca perde todo o seu significado, ou seja, é a modernidade líquida, né? Por favor, gente, com certeza eu falei muita besteira aqui, alguma coisa certa também, por favor, também não vou me subjugar. Consulte Bauman, Zygmunt Bauman, tá bom? Leiam sobre ele, leiam bastante, tem vídeos na internet sobre ele, tem uma aula maravilhosa, agora eu vou indicar para vocês. Leandro Carnal Bauman.
Leandro Carnal Bauman. Ele dá um exemplo mais ou menos parecido com o do meu avô. Ele fala que o pai dele era advogado, né, e aposentou a máquina de escrever, algo parecido. Então, tem uma aula maravilhosa no Mas YouTube. o pessoal já está aqui se Pesquisem. identificando bastante. Isso já é legal, né? Isto. Que faz parte Então, da vamos realidade. agora ler um texto chamado Suicídio Digital, de Marcos Hoff, e vamos ler estilo jornalzinho, vai ficar bem legal. Vamos Acompanha a lá, gente, então, vai ficar gente. bacana. Andar pelas ruas, pegar ônibus, fazer compras, ir ao cinema, qualquer atividade cotidiana inclui o uso do celular. Em alguns casos, quase como uma extensão do próprio corpo. Nenhuma dessas atividades, aparentemente simples, está imune à existência desse aparelho. Imersas em um mundo quase utópico, caminham as pessoas comprometidas com a realidade que aparenta não dialogar de uma forma explícita com as relações de convívio humanas. Mas o que caracteriza, então, as tais relações citadas? Muitas pessoas discorrem sobre a solidão que sentem mesmo estando cercadas de pessoas em suas redes, compartilhando cada passo realizado durante o dia. Compartilhar virou sinônimo de estar presente, de encarar uma personagem virtual que deveria ser um simulacro daquilo que se é na realidade. Fotos selecionadas, feitas com auxílio dos mais potentes filtros, discursos de ódio, construídos a partir de uma ignorância meticulosamente encorajada pelos donos do poder instituído. Frases racistas e homofóbicas destiladas, fake news distribuídas como verdades absolutas, perfis falsos criados especialmente para atrair pretendentes. Tudo isso e a percepção sobre tais coisas tem encorajado um número cada vez maior de pessoas a cometerem o chamado suicídio digital, ou seja, um procedimento que possibilita desaparecer do mundo virtual. É possível apagar as contas das redes sociais e solicitar aos mecanismos de busca e pesquisa, como o Google, por exemplo, que os dados que possibilitam rastrear as trajetórias no universo online do interessado sejam efetivamente deletados. Tentar retomar a realidade e efetivamente viver sem filtros. Decisão complicada quando o nosso dia é tomado pela participação efetiva em redes sociais, compartilhando sonhos, ideias e perfis falsos, tentando acreditar que somos aquilo que gostamos de teclar. Decidir, então, por afastar-se desse universo torna-se muito difícil, principalmente para a geração denominados aí nativos digitais, que possuem uma relação muito mais imbricada ao uso das ferramentas tecnológicas. Libertar-se, portanto, de uma vida regrada pela dependência de participação em um mundo virtual significa amadurecer a ideia de conviver de uma forma mais simples e mais humana. Obviamente, isso não significa distanciar-se da tecnologia ou algo nesse sentido, mas sim deixar de expor publicamente suas escolhas e sua vida como algo natural. Claro, se a vida da pessoa se baseia 100% em articulações presentes no mundo digital, é preciso verificar as consequências de um sumiço das redes, que o sumiço das redes pode proporcionar. Ter milhões de amigos nas redes sociais e ninguém para conversar pessoalmente em um barzinho ou mesmo em casa. Coisa de gente velha? Coisa obsoleta, já que é possível trocar impressões via redes digitais? Pode ser ou não. Retomando a ideia de identidade fragmentada, somos seres múltiplos, mas a identidade de cada um é particular e única. Criar no meio digital uma ilusão em respeito do que somos, em algum momento nos colocará em situações difíceis de resolver. Além disso, ao associar-se a uma rede qualquer, nossa privacidade deixa de existir, podemos ser expostos a qualquer momento a toda sorte de situações. Nesse caso, cometer o chamado suicídio digital pode ser uma boa saída para tentar ter uma vida real mais saudável e verdadeiramente próxima da nossa família e amigos. Nossa, esse é um debate espetacular, maravilhoso, que tem que ser
tratado. Eu não digo nem pelo fato de, olha, vamos cometer suicídio digital, que significa o quê? Excluir todas as contas, viver fora das redes sociais. Algo que era muito mais comum quando as redes sociais surgiram. A gente estava lá, quando surgiram, aqui, ó, o Orkut, tudo isso aí. O Daniel, ele falou, né, que tentou e voltou. Então, tentou e voltou. Ele estava tentando fazer esse suicídio digital. As pessoas da nossa cidade tentaram. Mas antigamente, professor Tayana, era mais simples, as pessoas faziam mais isso. Olha, deletei o meu Orkut. Orkut todo mundo deletei. Aí voltou, né? deletou, porque era o comecinho. Hoje, em 2021, está muito mais complicado, porque está todo mundo tão dentro das redes sociais que viver fora é quase que não viver. Aí você vai excluindo pessoas, né? Nossa, bloqueando. Eu já confesso aqui para todos que já fiz isso. Professor Tayana, já bloqueou alguém? Fala aí. Fala o nome da pessoa aqui ao vivo. Mentira. Olha só, mentira que eu vou cobrar isso de você, pelo amor de Deus. Olha só, gente, vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela algumas questões, alguns levantamentos que não dará tempo de nós respondermos aqui. Mas são importantes pensarmos a respeito. Então, por exemplo, a primeira que está na tela. O autor diz: hoje em dia, dificilmente encontramos pessoas que não se comuniquem pelo celular e pelas redes sociais. Você concorda com essa afirmação? Então, dificilmente, eu acho que é tranquilo, né? Eu acho que essa é mais de boa. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que não tem rede social. Pessoas com menos de 40, dificilmente. Essa pessoa se torna uma exceção, né? Exatamente. Um caso de exceção. Nossa, você não tem rede social, não é uma coisa comum. Sabe o que é pior? Você não tem rede social, qual o seu problema? Então, a gente julga, tem um julgamento, verdade. assim, isso é complicado. Então, nós não estamos colocando nossa opinião, não. Estamos colocando assunto para o debate. Mais outra. De acordo com a leitura de suicídio digital e do seu conhecimento em navegar constantemente pelas redes sociais, você acredita que existam mais vantagens ou desvantagens nesse tipo de comunicação virtual? Não, essa eu tenho que fazer. 30 segundos, já voltamos. A Daniela aqui não para de mandar, que legal você participando muito com a gente. Ela fala das vantagens da comunicação rápida e eficiente, então diz que é vantagem, ela colocou uma das vantagens aqui, né? É verdade, a gente estava pensando outra coisa aqui, né? A gente, sabe até aquela frase, se mistura com porcos, come lavagem, né? Minha mãe fala muito isso pra mim. Aí veio na minha cabeça, diga-me quem tu segues, que eu te direi quem és. Quem você anda seguindo nas redes sociais, né? Quem segue você? Que tipo de contato, relacionamento virtual você está fazendo? Hoje em dia isso é muito mais verdadeiro nessa modernidade líquida na qual estamos inseridos do que podemos imaginar. E aí, para você, mais um questionamento que não vai dar tempo de responder, mas é bem legal levantá-lo. Imersas em um mundo quase utópico, caminham as pessoas comprometidas com uma realidade que aparenta não dialogar de forma explícita com as relações de convívio humanas. Qual é o sentido da expressão mundo quase utópico? É um mundo irreal, é um mundo que não é verdadeiro, é um mundo de uma fantasia, é um mundo que é perfeito nas redes sociais. Quando você bloqueia uma pessoa na rede social, beleza, e na vida real? Você vai bloquear? Ela continua vivendo. É verdade. Né? Aí você bloqueia porque não quero conviver com ela, mas o problema está lá ainda, não vai deixar de existir. Né? Uma outra pergunta, um outro questionamento na tela. Por que a realidade virtual não dialoga explicitamente com as relações de convívio humanas, segundo o autor? Não, porque a realidade virtual e a verdade, e a realidade real aqui não conversam. Exatamente pelo que a professora falou agora, né? Você consegue bloquear alguém na internet, mas na vida real é muito mais difícil, você tem que conversar. E você consegue também mostrar só fotos lindas e maravilhosas da sua vida, dos momentos felizes. E na vida real... sem contar aquela conta fake que você tem para poder postar as coisas e seus pais não verem, tá? Eu sei, viu? Tô de olho em você. Olha aqui, bloquear e cancelar são verbos em alta no mundo das redes sociais. Verdade. Uma pergunta, exato. Regina, desculpa. Não façam isso, não, olha só. Por que compartilhar está virando sinônimo de estar presente? Por quê, hein? Compartilhar está virando sinônimo de estar presente. Quer dizer, se eu compartilho
eu estou presente. Se eu não compartilho, você nunca posta nada, você nunca curte as coisas que eu coloco, né? E a professora foi muito engraçada. Chegou na escola, a professora falou assim pra ela, nossa, vi sua foto. Ela, como assim viu minha foto? Você tem que curtir minha foto. Você vê, não adianta falar, você tem que curtir, clicar. Não basta ver, né? Clicar, comentar, compartilhar, ou seja, você é importante. Olha que mundo vazio. Pois é. Às vezes a gente acaba, claro, nós somos humanos e a gente acaba escorregando, né? Verdade. Gente, e aí, indo no final da aula, mais uma pergunta para vocês, para a gente encerrar. O que é a geração denominada nativos digitais? Vocês se consideram nativo digital? Essa a gente responde, né? Eu não. Nativo digital é a pessoa que já nasceu no mundo com redes sociais, com internet, não como nós. Você usou disquete? Eu usei disquete. Aquele computador que era enorme, assim, né? Nossa, eu usei disquete. Eu usei disquete. Vocês conhecem o que é disquete? Então, ó, tem que... Eu ouvi a música em LP. Nossa, complicada a minha vida. Agora tá bem mais fácil. Olha que bacana. Temos as pessoas clicando e tal. Gente, para casa. Pesquisa. O que Bauman chama de modernidade líquida? Pesquise em sites de busca ou outras plataformas digitais sobre esse tema e sintetize as ideias sobre o conceito que o sociólogo e filósofo polonês aborda em sua obra A Modernidade Líquida. Na obra A Modernidade Líquida, há termos como amor líquido e relações líquidas. Pesquise o significado dessas expressões em sites ou plataformas digitais e, por meio dessas palavras-chave, insira os significados e exemplos em um quadro no seu caderno. Converse com seu professor e sobre suas dúvidas. Gente, foi o que eu falei. A minha explicação aqui foi muito corriqueira e rasa. Agora, vá lá e pesquise e aprofunde. E o que nós fizemos hoje, nós discutimos as relações humanas dentro e fora do mundo virtual a partir da utilização das redes sociais. E foi essa a nossa aula de hoje. Professora Tânia, muito obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço a participação de vocês. Vocês participaram lindamente hoje aqui no chat. Beijos grandes. Gostou, curte, compartilha. Segue a gente lá, porque assim, a gente falou de rede social, mas a gente adora, tá? Língua Portuguesa, CMSP_EM. E é isso. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.